audiência linda aqui da Vibe Mundial. Eu sou a Lilian Caliac, mais uma vez aqui com vocês nessa sexta-feira. Que alegria estar aqui com cada um de vocês. Eu peço licença nesse momento para adentrar no seu espaço sagrado, onde você está nesse momento, para trazer aqui compartilhamentos sobre boas energias, sobre como você pode seguir a sua vida melhor, como você pode se cuidar, se conectando com a natureza, trazendo de volta para a sua vida isso que um dia, com essa nossa vida moderna, nós perdemos. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso? Hoje eu trouxe aqui alguns saberes ancestrais a respeito do outono, que é essa fase de vida que nós estamos. Estamos aí caminhando do meio para o final desse outono, né? Onde a gente vai, lá em junho, passar por um outro ciclo, que é o inverno. Então, o que é interessante nós fazermos para que a gente fique melhor, né? Então, de acordo com esses conhecimentos ancestrais, o que nós aprendemos? Que é muito mais favorável a gente vivenciar a nossa vida no dia a dia de acordo com o que a natureza nos traz. Então, é interessante nós olharmos sim para as fases da Lua, nós olharmos sim para em qual signo, né, o Sol, por exemplo, está transitando. É interessante olharmos, né, todos os planetas, né, olharmos para os astros, para as estrelas, olharmos para a estação que está sendo, né, que está acontecendo aqui no hemisfério sul, no nosso planeta, mas do meio para baixo, né, que nós estamos aqui no Brasil, na linha do Equador abaixo. Então, nós temos aí aspectos que nos influenciam. Só que com esse nosso estilo de vida que nós temos atualmente, essa vida moderna, não nos ensinaram, nós não tivemos essas vivências com os nossos mais velhos para poder aprender com eles. Antigamente, lá atrás, né, bem lá atrás, antes da gente ter essa vida em comunidade tão grande, né, como acontece hoje, em cidades, né, em lugares tão diferentes assim da vida antiga, né, em aldeia, né, em grupos, em povoados, assim foi crescendo, né, o número dos humanos aqui na Terra. E hoje nós estamos aqui, por exemplo, em São Paulo, num prédio, né, que Vibe Mundial fica num prédio bem grande. Temos diversos aqui na Avenida Paulista e por toda a cidade de São Paulo, assim como em todas as capitais do nosso país, grandes cidades maiores também, que não são capitais, mas são grandes, e no mundo todo. Essa vida moderna nos trouxe para essa vida também urbana. E isso não é o modo natural que está registrado aqui, ó, no DNA, nas células, na nossa memória ancestral. Aqueles registros acásticos, né, que nós descobrimos recentemente que existem, mas que a gente já sabe de outros modos mais simples, que sempre existiu em nós, esse saber ancestral, esse conhecimento que nós podemos sim acessar. Só que não nos ensinaram como, não é mesmo? Então, nós nos desconectamos da nossa própria natureza, que é essa nossa natureza divina e também natural. Então, para nós que seguimos essas fontes, né, de inspiração, de conexão com a espiritualidade, nós consideramos essa conexão natural como a expressão também da espiritualidade. Então, é muito interessante nós planejarmos a nossa vida, criarmos a nossa rotina de acordo com o que o ritmo da natureza traz. Então, o que é interessante nós fazermos aí nessa fase de outono, esse fim de outono que vai caminhar logo mais aí no mês de junho para o inverno. O que é bom, né, nós fazermos. Então, eu compartilho aqui com vocês como se nós estivéssemos lá naquela roda ancestral. E eu tenho feito isso na roda de estudos espiritualistas Conexão Ancestral. Esse é um projeto lindo que eu criei e coloquei em prática já há algum tempo. Nós temos algumas pessoas participando já da roda. E se você quiser, você também pode fazer parte. Como que é, né, esse processo? Nós nos encontramos online, de tempo em tempo ali determinado. Você vai saber disso quando você entrar, né, para essa roda de estudos. E você tem uma assinatura ali mensal de um valor muito simbólico, de apenas R$ 40 por mês. E você participa desses encontros. E ali eu compartilho tudo o que você pode fazer de rituais pessoais, de práticas com as ervas, com os cristais, com a energia dos animais de poder, com
as energias da natureza, usando os elementos. Então, tudo isso para que você se nutra de boas energias, para que você possa também se transformar a partir de se conhecer cada vez melhor. Porque nós, cada um de nós, temos uma natureza, uma essência, assim como cada ser dessa terra, né, da natureza. Então, por exemplo, eu posso falar aqui de um cristal, por exemplo, que é legal. Eu amo citrino, né? Não sei se você sabe disso. Eu adoro esse cristal. Então, eu sempre cito ele como exemplo. Então, para mim, ele é um cristal muito poderoso, celestial, nos conecta com um fluxo de prosperidade. Ele é muito especial. Tem tantos outros que são. Todos são muito especiais. Eu, por exemplo, ultimamente tenho usado aqui uma florita, olha que linda. Então, tem florita assim, douradinha como essa, meio âmbar. Tem florita verde, violeta. Então, tem diversas pedras maravilhosas que são muito interessantes da gente usar, cada uma delas com sua característica. É claro que a gente acaba tendo preferência por um ou por outro cristal, mas cada um deles tem o seu poder. E assim somos nós. Cada um de nós temos um poder pessoal. Só que para você colocar esse poder aqui na Terra em prática, você ser uma pessoa mais bem-sucedida, mais feliz, mais alegre, mais vamos dizer assim, né, brilhosa, florescente e que floresce um pouquinho todo dia aí, né, tendo mais alegria presente no seu dia a dia, você precisa realmente ser mais você. Você já ouviu falar nisso, né? Ser mais você, o quanto é importante? E aí, quando nós nos conectamos com a natureza que está fora, a gente vai descobrindo a nossa própria natureza. É muito incrível esse processo, é muito lindo esse processo de descoberta. E é isso que eu compartilho na roda de estudos Conexão Ancestral. E aí, nesses encontros, eu passo esses conhecimentos, práticas e vivências, assim, que você pode fazer, rituais pessoais que vão te ajudar a começar a se conhecer melhor, entender essa sua energia que você traz, entender qual é o seu grupo espiritual, a sua conexão ancestral com os ancestrais que vêm te ajudar, que tem conexão aí familiar com você. Então, é algo muito especial. Você vai gradativamente ali, a cada encontro, a cada prática, abrindo esse caminho de conexão aí com o seu próprio coração e também com toda a espiritualidade que te guia, que te rege. Então, é um caminho muito especial que tem se aberto aí nesses últimos tempos. Eu estou muito feliz de estar conduzindo esse grupo e você pode fazer parte também. Como que você faz parte? Para se inscrever, você me chama lá no Instagram, @LilianCaliac, ou pelo WhatsApp, 11 97971 1972. Lá pelo WhatsApp você pode me chamar ou pelo direct do Insta, que aí você vai ter mais informações. É muito legal, cada encontro, uma nova descoberta. E eu vou trazer aqui um pouquinho desses saberes para você. Então, o que é interessante, né, nós fazermos nessa fase? Então, nós estamos aqui numa lua nova, mas que já está se encaminhando para uma lua crescente. Então, nós passamos pela minguante recentemente, né, antes de chegar na lua nova, e a lua minguante é o tempo da gente fazer reflexões, deixar aí, se desligar. A lua nova, muito interessante para nós nos planejarmos. Vamos olhar para o que passou no próximo mês e ver o que é possível dentro da nossa rotina, né? Então, por isso que eu estou trazendo aqui esses saberes para você. São novidades. Então, toda novidade é interessante de acontecer aí, ainda mais na lua nova. Quando não é possível essa sincronia acontecer, a gente tenta, né? Mas às vezes a nossa necessidade fala mais alto. Então, a gente vai fazer aquilo que é mais importante para o momento. Independente de lua, independente dos astros. Mas quando a gente consegue alinhar isso, nós estamos no fluxo da natureza. Então, a tendência das coisas serem mais assertivas, as coisas darem mais certo, é muito maior. Então, a pergunta que fica, né, para esse fim de outono. Nós olhamos ali para as árvores, como elas estão? Elas estão soltando as folhas, né? As folhas estão secando e elas estão soltando essas folhas. A maior parte dos lugares que estão com o clima mais definido, tá? Como nós tivemos aí muita interferência de poluição, de problemas climáticos aí que nós mesmos criamos, nós seres humanos, com o nosso excesso de consumo, com o nosso excesso de poluição, né, no nosso planeta,
corte de árvores, tudo isso que a gente sabe que acontece, né, interfere sim no todo. Todas as nossas ações interferem no todo. Então, tem muitos lugares que estão com as estações assim muito misturadas. Inclusive, aqui em São Paulo, tem acontecido muitas chuvas recentemente. E é uma época que já era para estar mais seco. O outono, ele já tem essa tendência de não ter tanta chuva. Diminui um pouco e no inverno bem pouca chuva. Mas como no verão teve muito sol e pouca chuva, parece que deu uma atrasada, né? Então as chuvas estão acontecendo agora. Então tudo isso é o reflexo da nossa interferência no nosso meio ambiente. Então, quanto menos a gente interferir também, nós ajudamos, né, a nossa natureza ser preservada, porque nós precisamos dela para viver. É da terra que vem o nosso alimento, é das águas que nós nos nutrimos, a água é vida. Então, tudo isso é muito importante, né? Para a agricultura, para que tudo flua, floresça, aconteça, as sementes germinem, enfim, para que nós tenhamos tudo aquilo que nós precisamos da natureza que nos sustenta. É claro que tecnologia é muito bom, facilita sim a nossa vida, é muito boa, né, essa vida com todos os conhecimentos científicos, tudo aquilo que também nós evoluímos nesse sentido, mas o nosso futuro é ancestral, a gente precisa também olhar para trás. Não dá para olhar só para frente, não dá só para viver com essa vida que às vezes nos adoece. Né? Então, tem muitas pessoas que se adaptam muito bem a essa vida moderna. Mas eu falo agora para essas pessoas que estão sofrendo com todo esse mecanismo, né, de rotina de vida, longe da natureza, que isso pode adoecer muitas pessoas. Então, o que a gente mais vê, né, são os males aí acontecendo. Um excesso de diagnósticos de doenças mentais, emocionais, não é isso? Que nós vemos aí na nossa rotina. Então, um caminho que é uma via de nós nos curarmos coletivamente é essa. Nós nos conectarmos mais uma vez com a natureza, lembrar que ela existe, que nós somos parte dela. Tudo que tem em nós tem na natureza também. Então, é um caminho de muita luz para a nossa vida e que também nos ajuda a ter uma conexão espiritual ainda mais afinada, se é que eu posso dizer assim, né? Então, esse é um caminho muito lindo de luz que eu venho apresentar aqui para vocês também. Então, você precisa refletir para você estar antenado aí com o outono, aonde você estiver. Ah, Lila, então você está me falando que eu tenho que largar tudo e ir lá para o meio do mato? Não, nós podemos ter essa conexão onde nós estamos. Tem diversas formas, né, para flexibilizar isso e a gente sempre ter a natureza mais presente no nosso dia a dia. Então, esse é o caminho que eu venho propor lá na roda, né, de estudos espiritualistas, Conexão Ancestral. É um espaço sagrado, a nossa roda, onde eu compartilho esses saberes e práticas aí poderosas de limpeza, proteção, fortalecimento espiritual, para que você possa ter mais expansão aí na sua vida. Então, esse momento de outono é um momento de deixar ir, deixar para trás. E o que você tem segurado aí? Será que é um relacionamento? Será que é algum medo que está te travando? O que você ainda mantém na sua vida que não faz mais sentido? Seja sentimental isso, seja aqui ó, no mental, seja pensamentos, práticas, modos de agir enrijecidos, sentimentos ruins que precisam ser liberados, talvez seja até mesmo um móvel na sua casa, que ele precisa ser retirado dali porque ele está ocupando espaço e você nem usa direito mais. Talvez sejam roupas, enfim, tem muitas coisas que às vezes estão ocupando o lugar do novo na nossa vida. E o deixar ir, muitas vezes, traz aquele sentimento de luto, mesmo que não seja um luto de fato. Principalmente quando é algo que é muito importante para você. Mas os ciclos se fecham, né, na vida, na natureza, em tudo. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem começo, meio e fim, né? Então, a gente precisa ter essa percepção. Só que quando nós estamos com a nossa mente cristalizada, o coração também, tudo ali paralisado, preso nessa rotina diária, de só trabalha, só estuda, só paga conta. Eu não olho para mim, não olho para as emoções, não olho para a mente, não olho para o coração. O que acontece? Você se desconecta dessa realidade, de certas leis. Você se conecta de você
E dessa realidade, que para muitas pessoas é paralela, é uma imaginação, é algo que é uma viagem, mas a grande verdade é que a cada tempo que passa, nós temos mais certeza da presença dessas energias, né, dessa contribuição energética nossa e também da espiritualidade presente nas nossas vidas. Então, independente se você acredita em Deus ou não, né, em que você acredita, qual seja a sua fé, você pode ter percebido essas energias em algum momento, alguma presença espiritual em algum momento. Então, a gente não tem como negar essa existência, ainda que não queira, né? Então a gente precisa reconhecer. E nós somos parte disso. E o que você está impedindo de florescer na vida? O que você está impedindo nesse momento de ir embora para ter espaço para o novo chegar? Então, essa reflexão aí, né, para esse momento. Então, tem muitos caminhos e são esses caminhos que eu vou apresentando ali na roda de estudos para você. Então, um exemplo, né, que você pode fazer nesse momento, que é muito legal, é a partir do cuidado da sua casa. Você conseguir levar para a vida, de uma forma geral, isso. A nossa casa é a nossa extensão. Então, ela representa tudo que nós somos. Tudo aquilo que tem ali, como ela é organizada ou não. Então, de repente, a sua casa está precisando de uma organização, de uma limpeza. Começa pelas coisas pequenas e vai estendendo isso, conforme você vai organizando o seu espaço sagrado, que é a sua casa, pode ser o seu local de trabalho. Às vezes, ali no trabalho, tem uma gaveta bagunçada e toda vez que você precisa de algo que você sabe que está ali, perde um monte de tempo ali procurando, não é? E aí isso te atrasa nas coisas que você precisa fazer. De repente, é aquela limpeza ali no drive mesmo do computador. Você subir ali para a nuvem, fotos, arquivos, você excluir, mandar para a lixeira e limpar a lixeira de alguns arquivos que não são mais necessários, coisas que você não precisa mais guardar. Talvez você precise visitar lá aquela sua pasta que você guarda, ó, imposto de renda desde o primeiro salário da vida, né, Uri? Você já viu isso? A pessoa guardando essas coisas, né? Muito documento antigo que você precisa guardar só por 5 anos, mas está ali. Muito, né? Há muito mais que 5 anos e aquilo está ocupando espaço, que poderia ter algo novo ali no lugar. Então, quando nós temos essa coragem, né? Porque precisa, primeiro, decidir que vai fazer. Segundo, coragem e determinação para terminar. Porque só quem faz esse movimento sabe o quanto é desafiador. Né? E aí, quando você decide que vai arrumar a casa e você fala, ai meu Deus, parece que é um mar sem fim, isso não vai acabar. Mas aí você precisa de força. E essa força vem da onde? Né? Tem pessoas que conseguem só com a sua determinação, a sua força mental, né? E essa força alimentando essa ação, já consegue visualizar o benefício e já age. Tem pessoas que precisam de uma forcinha, de uma ajuda. Então, vou pedir ajuda para quem? Para qual elemento da natureza? Para qual força espiritual que eu posso recorrer? Então, é aí que entra esse caminho de conhecimento, que é muito importante. Antes de você fazer um banho de ervas, usar um cristal, fazer uso aí de uma erva, acender uma vela até, você precisa saber como faz isso, né? Tudo isso é possível. Você tem permissão para fazer tudo isso, sim, na sua casa. Você tem permissão para se conectar com a sua espiritualidade, com os seus ancestrais para te ajudar. Mas quem é que vai te ensinar isso, não é mesmo? Então, através da roda de estudos, Conexão Ancestral ali, muito maravilhosa, todas as semanas você vai ter acesso ali. Eu tenho um grupo de WhatsApp com o suporte e também tenho esses encontros ao vivo onde eu transmito esses conhecimentos para você colocar em prática na sua vida. Aí, quem é a Lília na fila do pão, hein, para me ensinar tudo isso? Eu não sei não, tô meio assim, tô desconfiada, né? Então, eu tenho aí uns 20 anozinhos de caminhada, eu tenho várias formações, claro, como terapeuta, mas eu também sou sacerdotisa. Então, eu conduzo há alguns anos, já desde 2013, um centro espiritualista que é muito maravilhoso. Então, lá na cidade de Guarulhos, eu tenho muita vivência, experiência, conhecimento para compartilhar. Então, é por isso que eu criei essa roda de estudos espiritualistas online, a pedido dos meus seguidores, principalmente do TikTok, né? O pessoal querendo muito aprender sobre esses caminhos da espiritualidade livre,
porque eu acredito sim que as religiões são extremamente importantes, elas precisam existir, cada uma delas tem o seu valor, a sua potência, mas eu também acredito que para muitas pessoas esse caminho já não se ajusta mais. A gente ouve muito as pessoas se queixarem disso, né? Que querem ter essa presença espiritual, querem aprender a cuidar da própria energia, mas tem essa dificuldade de se adequar, vamos dizer assim, a uma doutrina, uma religião, né? Então, se abre essa porta, está aqui disponível para você, é só você chegar e vir conosco participar da roda. Então, saiba que, né, esse tempo de florescer pode começar agora, só depende de você. Você quer viver melhor? Você quer se compreender mais? Você quer entender a sua própria natureza? Então, vem para a roda de estudos Conexão Ancestral. É uma roda de estudos espiritualistas, onde você vai receber aí esses conhecimentos, vai aprender como se conectar com as boas energias por você, né, de uma forma livre, de uma forma bem tranquila e cada vez mais enxergar o sentido da sua própria vida. Tem sido muito maravilhoso e eu convido você para entrar. As inscrições estão sempre abertas. Você pode se inscrever me chamando lá pelo direct do Instagram, @LilianCaliac, e também pelo WhatsApp 11 97971 1972. Então, você pode me chamar que eu vou te mandar o link, eu vou te explicar todos os passos ali para você poder entrar e participar conosco do nosso próximo encontro, que acontece toda quarta-feira. Olha que maravilha, né? E se você não puder estar ao vivo, não tem problema. Tem as gravações disponíveis, inclusive quando você entra na plataforma, você já vai se inscrever e ter acesso a todas as gravações anteriores. Nós começamos no equinócio do outono, então tem ali todo esse conhecimento, saberes lá que já foram compartilhados e você pode assistir todos aqueles encontros que tem ali disponíveis para você de imediato. E aí você vai se apropriando, né? Absorvendo esses conhecimentos maravilhosos. Então, é isso que é a roda de estudos Conexão Ancestral, guiada por mim, Lilian Caliac. Eu espero que você tenha gostado dessas orientações que eu passei hoje. Principalmente coloque na vida, né? Então, aproveita esse outono para fazer essa análise, você olhar aí para aquilo que precisa ir, aquilo que precisa ficar, em todos os sentidos da sua vida. Então, vai ser maravilhoso. Você vai ver que vai ser muito bom você seguir aí na sua vida no fluxo da natureza. Lília, mas eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo fazer isso. Eu vou deixar aqui um caminho para você. Eu deixei um presente muito bom disponível, tá lá no meus stories, mas pode ser, o stories vai cair daqui um tempinho, né? O que você faz? Manda para mim um direct dizendo assim, Lilian, eu escutei, eu assisti na Madrugada Astral, lá na Astral TV, ou escutei na Rádio Vibe Mundial. Você me manda um direct ou uma mensagem no WhatsApp que eu vou mandar para você um Vida Book muito lindinho, que eu preparei especialmente com algumas orientações muito especiais para essa fase, tá bom? Então vai lá, pede que eu vou mandar para você esse PDF poderoso que vai trazer aí práticas muito especiais para você seguir na sua vida. Então, nós nos vemos na próxima sexta-feira. Mas antes, eu quero deixar um aviso rapidinho aqui de me despedir. Antes que o Euri brigue comigo aqui, que eu estou falando muito hoje. Eu vou estar na Mystic Fair de Brasília, nos dias 17 e 18, agora de maio. Então, quem é de Brasília e está me ouvindo, já aproveita para marcar aí. Eu vou estar lá com atendimento com baralho cigano, então é a sua oportunidade de fazer a consulta ao vivo comigo. Olha que legal. E vai ter também a novena de Santa Sara, ano 6, né? 9 dias com Santa Sara Kali. E para você participar dessa novena do povo cigano, de Santa Sara, que é muito maravilhosa, que já desde 2020 eu faço, você manda também um direct lá para mim no @LilianCaliac, que eu vou mandar o link do grupo para você participar conosco, tá bom? Então, esses são os recados aqui do dia. Eu quero muito também mandar um abraço para o pessoal de Salto, Jundiaí, Campinas e agora Sorocaba, né? Que a Astral TV está chegando lá pelo canal 20.1. Eu tenho também muitos clientes em Sorocaba, alunos também, alunas. Então, quero mandar um abraço para toda essa audiência maravilhosa que sempre está ali comigo, conversando pelo direct, pelo Insta e também pelo WhatsApp. E
todos vocês que também me ouvem, que não são dessa região, quero deixar um abraço, desejar um ótimo final de semana. Curte bastante aí seu finalzinho de feriado, né? Que a gente está aqui bem na metade do feriado. Então, que você possa aproveitar muito para descansar, ser feliz, ter muita alegria nesse seu tempo aí de descanso. Se você estiver trabalhando também, que seja um ótimo dia de trabalho, esse final de semana, se você for trabalhar. Um abraço grande, a gente se vê na próxima sexta, às 6 da manhã.